Olá, irmão de fé, estamos aqui para a nossa reflexão dominical. Desde já eu peço desculpas pelo domingo passado, porque foi impossível eu gravar o vídeo da semana passada. Estava ajudando um padre a fazer um material para a sua paróquia, então foi muito complicado. Passou do horário e aí quando passou do horário, já no outro dia já tinha missão, visita nas casas, e, enfim, não deu. Mas neste sexto domingo do tempo comum, estamos aqui de volta e confira aí as leituras para esse domingo. Nessa sexta semana que se inicia, nós já estamos às portas da quaresma. A sexta semana do tempo comum vai ficar também um pouco mais reduzida, porque na quarta-feira inicia-se a quaresma, quarta-feira de cinzas, e aí nós temos os dias depois das cinzas e no domingo seguinte já é o primeiro domingo da quaresma. Mas esse domingo, que é o sexto do tempo comum, que só retornará agora o tempo comum depois de Pentecostes, nós temos uma mensagem importante no Evangelho que fala sobre a dimensão da lepra, né? Tanto na primeira leitura, que é opcional, né? São duas leituras nesse domingo, e no Evangelho aparece essa dimensão da lepra, uma doença. Como vocês sabem, aqueles que já estão acostumados a ver os meus vídeos sabem que a minha reflexão nunca é uma reflexão literal, é mais uma reflexão espiritual. Então nós podemos nos perguntar que tipo de lepra nós temos, que nós precisamos nos libertar. Aqui no Evangelho diz que se aproxima um leproso perto de Jesus e se coloca de joelhos diante dele. Essa postura de alguém que reconhece a divindade de Jesus, reconhece que Jesus Cristo é Deus e de joelhos se coloca diante dele. E ele se dirige a Jesus e diz: se queres, tens o poder de curar-me. Se é da vontade de Jesus, ele tem fé que vai ser curado. E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. O gesto de Jesus, um gesto de proximidade. Ele se aproxima cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de compaixão, porque é isso que quer dizer essa compaixão de Jesus. Um sentimento que move as suas entranhas, move o seu interior. Essa palavra indica algo que mexe lá por dentro, né? Essa palavra compaixão na sua língua original. E ela é sinônimo de várias outras expressões, como amor, como misericórdia e assim por diante. A bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, tudo isso está significado aí nessa palavra compaixão. Jesus, movido de compaixão, cheio de compaixão, estende a mão para este leproso, toca nele. Esses leprosos, eles eram totalmente indignos, eles não podiam nem se aproximar da cidade, eles não podiam nem se aproximar das pessoas da cidade por causa do risco de contaminação. Então, de repente, Jesus toca nesse homem. E Jesus transcende uma lei e um costume que era excludente por uma questão de higiene daquela época, mas Jesus supera todas essas barreiras, vai ao encontro desse marginalizado, que era um leproso, e toca nele, sem nenhum tipo de medo dessa doença, sem nenhum tipo de medo do preconceito que havia sobre estes doentes. E ele diz: eu quero, fica curado. Então essa deve ser a pergunta que nós devemos nos fazer nesse sexto domingo do tempo comum. Qual lepra está impedindo o nosso convívio com a comunidade? Qual tipo de lepra, qual tipo de pecado que faz com que eu me afaste da minha comunidade? Identificando que tipo de lepra eu tenho, então eu vou conseguir me libertar desta lepra, deste pecado, desta dificuldade
desta fragilidade que me afasta da minha comunidade cristã, que me afasta da convivência com meus irmãos, aqueles que Deus colocou na minha vida para que eu possa, compartilhando do mesmo espaço, celebrando a mesma fé, comungando do mesmo pão, possamos viver juntos, possamos viver e celebrar tudo isso que nós acabamos de dizer. Celebrando a fé, a vida, a unidade, a mesma fé que Jesus nos entrega exatamente quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos esta vivência do nosso ser cristão nas nossas assembleias dominicais, sempre quando vamos à missa também. Jesus quer que nós sejamos curados, é da vontade de Jesus que nós sejamos curados. Jesus Cristo se faz próximo a nós, mas tem um lugar que nós podemos encontrar com Jesus Cristo para que Ele possa se aproximar de nós e nós possamos ser tocados por Ele. Jesus vai dizendo aqui, no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Você veja que aqueles que querem encontrar Jesus não devem ir às cidades, devem ir para o deserto, devem se afastar para poder encontrar Jesus. É preciso procurar Jesus. Onde nós encontramos Jesus no deserto? Principalmente nos retiros que nós podemos e devemos fazer constantemente. A tradição da igreja recomenda, pelo menos uma vez por ano, a gente faça um retiro um pouco mais prolongado. Durante o mês, mas pelo menos um dia a gente tire para poder fazer essa experiência espiritual. Na semana também nós temos pelo menos um momento mais prolongado, que não que seja o domingo, mas nesse domingo que nós tenhamos um momento para parar, rezar. Isso a parte da Santa Missa, né? Além da Santa Missa, que a gente tenha um momento de oração pessoal, um momento para podermos estarmos retirados. E durante o nosso dia, nós temos que ter pelo menos 10 minutos, 2 vezes por dia, quando a gente termina de almoçar, antes de dormir, parar um momento e pensar como está sendo nosso dia, né? São momentos de reflexão, são momentos de encontro com Deus, são momentos para a gente ir revisando a nossa vida e ir tirando essas lepras que às vezes vão nos preenchendo a vida, vão nos enchendo. Em vez de nós nos enchermos de Deus, nós vamos nos enchendo dessas lepras. E Deus, Jesus Cristo, quer que nós nos libertemos dessas lepras. Então é preciso fazer um programa de vida, é preciso colocar os meios necessários para ir se libertando dessa lepra, ir se libertando desse pecado. E às vezes essa lepra pode nem ser um pecado, pode ser simplesmente uma dificuldade, ou pode ser uma fragilidade, um desafio, uma imperfeição, mas não deixa de ser lepra. Continua sendo algo que nós precisamos ir tirando da nossa vida. E como nós tiramos? O primeiro passo é a revisão de vida. Eu vou repetir os momentos que nós deveríamos fazer essa revisão de vida. Fazer a revisão de vida após o almoço, para a gente poder rever como foi a nossa manhã. Fazer isso antes de dormir, para a gente poder rever como foi o nosso dia. Uma vez por semana, fazermos isso no nosso domingo, tirar um momento, 1 hora do domingo, para nós fazermos essa revisão de vida. Uma vez por mês, tirar um dia para que seja de fato um retiro mensal. E uma vez por ano, tirar um tempo mais longo, que seja de 1 semana,
15 dias para fazer um retiro. Alguns mais corajosos fazem o retiro inaciano de um mês, né? Então, nós temos que criar esses momentos para fazer a revisão de vida e então nos purificarmos. O ápice dessa purificação é exatamente o sacramento da confissão, que não deve ser uma confissão uma vez por ano, mas deve ser uma confissão frequente. Sempre que nós pudermos, nós devemos estar nos purificando. E é uma coisa tão simples, nos purificarmos. Chegarmos com sinceridade, com humildade, como diz o Salmo, né? O Salmo que nessa semana, nesse domingo, melhor dizendo, né? Nesse domingo é o Salmo 31, 32, fala da felicidade do homem que é perdoado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Quem recebe o sacramento da confissão pode dizer que é feliz porque já não há mais pecado em seu ser. Deus não olha mais para ele como sendo culpado porque ele se aproximou de Deus com sinceridade. Confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. É uma decisão de vida, uma decisão que parte a partir do momento que nós temos esta consciência das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, dos nossos pecados, sejam eles leves, sejam eles mortais. Quando nós nos aproximamos sem falsidade, com a alegria de sermos perdoados por Deus, então nós de fato recebemos esse perdão sacramental que vem pelas mãos dos sacerdotes. Jesus Cristo nos cura, mas Jesus Cristo nos pede: apresentai-vos aos sacerdotes. Apresentai-vos aos sacerdotes, pois eles foram constituídos por Deus, e no Novo Testamento eles são constituídos também por Jesus Cristo, para serem esses canais da graça que nos transmitem esse perdão de Deus. Exatamente por isso, uma coisa tão simples que é fazer um exame de consciência, procurar o padre, contar os pecados, fazer penitência e, num primeiro momento, arrepender-se dos seus pecados. Mas só se arrepende quem de fato faz essa revisão de vida, porque toma consciência dos seus pecados, coloca diante de si os seus pecados e, fazendo essa revisão, tem como se arrepender e ver, colocar na balança: isso foi ruim, isso foi bom. Coisas boas que eu fiz, coisas ruins que eu fiz. Dessas coisas ruins que eu fiz, eu então me coloco diante de Deus, me arrependo e me aproximo de Deus pelo sacramento da confissão para pedir perdão a Deus por esses pecados. E a pessoa que faz esse processo, ele faz isso não porque ele tem medo dos castigos de Deus, mas porque ele sabe que ofendeu ao seu amigo. Jesus Cristo no Evangelho ele disse: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Então, quando nós ofendemos o nosso amigo, o nosso primeiro e principal amigo, que é Jesus Cristo, que é nosso Deus, então nós nos arrependemos com um sofrimento no coração, com uma dor no coração, porque ofendemos aquele que mais nos ama, que é Jesus Cristo, que deu a vida por nós. A gente não vai se confessar porque é uma obrigação, porque é um preceito, porque é um mandamento, ou porque a gente tem medo de ir para o inferno. A gente vai se confessar por amor a Jesus Cristo, porque sabemos que naquele sacramento nós estamos nos reconciliando com Deus. É para buscarmos essa imitação. Por isso, alguém diz para Naamã, que estava leproso, né, que foi procurar o profeta Eliseu, isso você vê na primeira leitura,
E alguém lá diz para ele, com certeza era um dos que trabalhavam para ele, diz: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Porque ele pensava que ele iria o receber, iria ficar de pé diante dele, iria fazer orações e mais orações, iria invocar o Espírito Santo, o nome do Senhor, iria fazer um monte de coisas, um estardalhaço, e aí ia curar a sua lepra. Mas aí o profeta simplesmente disse: vai se lavar no Rio Jordão. E ele ficou meio desapontado com isso, né? Então o servo desse Naamã pergunta: se ele tivesse lhe mandado fazer uma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Vai no Jordão, se lave 7 vezes e estará curado. Ora, vai, te arrepende dos teus pecados, conta para o padre, recebe a absolvição, cumpre a penitência e ficarás purificado, ficarás limpo. É uma coisa simples. Não precisamos dificultar aquilo que é muito fácil, né? É preciso nós nos aproximarmos com humildade, com sinceridade. Não porque existe um preceito, não porque a igreja está mandando, não porque alguém está lhe dizendo. Nós fazemos isso, como São Paulo diz na segunda leitura, porque nós queremos ser imitadores de Jesus Cristo, imitadores de Deus, sermos como Jesus Cristo. Esse é o chamado cristão, ser outro Cristo. Os cristãos não foram chamados para serem sindicalistas, para serem partidários, para serem isso ou para serem aquilo. Em primeiro lugar, o primeiro chamado do cristão, antes de estar inserido em ONG, antes de estar inserido em sindicato, antes de estar inserido em partido político, antes de todas as coisas que um cristão pode legitimamente fazer, mas isso em segundo plano, em primeiro lugar, é colocar a imitação de Cristo, a imitação de Deus. Como cristãos, nós somos chamados a imitar a Jesus Cristo, e todo o resto ele vem por acréscimo, é por tabela, não é o meu foco. Meu foco não é ser isso ou ser aquilo, o meu foco é imitar a Jesus Cristo. Se nós estamos imitando a Jesus Cristo, nós estamos no caminho certo. Se nós estamos querendo imitar A ou B, então nós estamos trilhando caminhos que não são muito acertados. Por isso a liturgia de hoje, na oração do dia, vai pedir: ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, os corações sinceros e corretos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Então nós somos templos do Espírito Santo, somos habitados por Deus, mas pela oração que a igreja faz nesse domingo, esse sexto domingo, nós entendemos que Deus pode estar morando em nós e nós sermos uma casa indigna, porque nós nos tornamos, Deus habita no nosso coração dignamente quando nós somos sinceros e corretos. Se nós não somos sinceros e corretos, nós precisamos nos purificar para que Deus possa habitar o nosso ser. Então, em resumo desse nosso sexto domingo do tempo comum, que nós devemos fazer exame de consciência, devemos rever a nossa vida, devemos nos aproximar de Deus, e isso nós fazemos por meio dos sacramentos, não nessa vida conturbada e barulhenta do dia a dia, mas quando nós nos retiramos, nos recolhemos, seja num momento de oração pessoal durante o dia, seja num grande retiro uma vez por ano, mas buscando a Deus no silêncio, na oração, deixando com que Ele fale em nossas vidas, buscando sermos corretos e retos, sinceros e humildes. Então nós ficamos por aqui. Essa foi a reflexão do Evangelho do sexto domingo do tempo comum. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu gostei e
vão ajudando a gente a chegar já nos 200 inscritos. Está um pouquinho longe, mas agora a meta é os 200 inscritos. Vamos caminhar para isso. Obrigado a você que já é inscrito. Tenha um bom domingo e uma abençoada semana e um bom início também de Quaresma nesta quarta-feira de cinzas que se aproxima. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!